Olá pessoal, meu nome é Cristiane Neto. Eu estou aqui para passar para vocês 11 passos para o despertar espiritual. Eu usei esse passo a passo na minha vida e hoje em dia eu tenho um nível de sabedoria onde eu me sinto à vontade para poder estar passando a minha experiência para vocês e que de alguma forma eu possa contribuir com vocês e com o universo para que vocês também cheguem ao despertar espiritual e entendam como a lei da atração funciona na nossa vida. Eu vou falar um pouquinho de mim para vocês me conhecerem. Eu sou contadora de formação, sou casada, tenho 2 filhos e o momento em que eu me deparei com a lei da atração foi quando que eu acho que foi para a maioria de vocês também, que foi na pandemia, quando a gente se viu numa situação tão desafiadora e a gente não sabia o que fazer. Eu, graças a Deus, eu não perdi o meu emprego, eu continuei trabalhando em casa, home office. O meu marido também não perdeu o emprego, mas ele ficou meses sem receber. Isso criou uma situação muito difícil na nossa família, porque de repente nós tínhamos 2 salários e ficou um só. O meu salário era suficiente para cobrir o aluguel, cobrir a prestação do carro, a alimentação, mas as outras contas realmente ficaram sem pagar. A gente entrou numa situação assim que nós ficamos endividados de uma forma assim muito difícil. E eu parei para pensar, e aí é a hora que você para e pensa e questiona, né? Meu Deus, por quê? Por que isso está acontecendo comigo? E eu falei com meu esposo o seguinte, eu falei, olha, a gente não pode viver dessa forma. A gente tem uma vida equilibrada, a gente consegue pagar nossas contas, a gente viaja nas férias, mas a gente não tem uma reserva financeira. Olha só, chegou um momento que a gente está endividado agora, o que nós vamos fazer? E aí eu resolvi começar a estudar sobre aplicação financeira, sobre investimento e comecei a procurar pessoas na internet que falavam sobre esse assunto. E quando eu comecei a estudar, eu comecei a perceber um padrão nessas pessoas. Eles indicavam livros, e não eram livros de finanças, eram livros de autoconhecimento, e a maioria deles falavam a mesma coisa, que o segredo estava aqui. E eu comecei a ter curiosidade sobre o assunto, e foi neste momento que eu comecei a comprar livros e comecei a estudar. Eu comecei a ter curiosidade cada vez mais. E não só os livros, eu também comecei a procurar pessoas que falavam sobre lei de atração, né, sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento, e vi uma gama enorme de pessoas que falavam sobre esse assunto. Né? E aí, esse é um dos primeiros passos que eu quero falar com vocês. Quando a gente começa a estudar sobre lei da atração, sobre autodesenvolvimento, muitos dos mentores que a gente começa a seguir fala pra gente seguir uma linha só de raciocínio. E eu vou falar uma coisa pra vocês, eu não concordo com isso. Eu acho que o primeiro passo é você estudar várias linhas de pensamento. Vou dar um exemplo meu pessoal. Eu me identifiquei no início com uma mentora onde ela falava de uma forma que me encantou e eu comprei 2 cursos dela. Sou muito grata a ela porque esses 2 cursos me ajudaram a introduzir a lei da atração na minha vida. Mas depois de fazer os 2 cursos, eu vi que não foram suficientes. Realmente mudou. Eu mudei a forma de ver o mundo, de ver a vida. Mas não tive, assim, mudanças significativas. Eu não percebi a diferença em nada, né? E aí eu vi que não tinha sido suficiente. Tinha sido muito introdutório o que eu aprendi. E assim, através dela mesma, de ouvir indicações de outros mentores, eu comecei a assistir outras pessoas, acompanhar outros perfis no YouTube, no Instagram, e comecei a ver outras linhas de raciocínio. E eu vi que muitos desses mentores também, eles se baseiam em mentores mais da antiguidade, né? Como Neville Goddard, como Bob Proctor, né? Pessoas que já estão há muitos anos falando sobre esse assunto, né? Então, o primeiro passo que eu indico para vocês é realmente olhar tudo, porque todos eles falam do mesmo assunto, que é a lei da atração, a forma de vibração, mas todos eles usam uma didática diferente. Então, é importante você ver aquela que mais se encaixa com você, aquela que você vai estudar e vai sentir que você entendeu, aquela que vai tocar o seu coração e que vai dar
aquela virada de chave, né? Todo mundo fala, ai, tem que acontecer uma virada de chave, mas às vezes você assiste tantas lives, né? E você não consegue fazer aquele conteúdo entrar na sua mente, na sua cabeça. E aí você fica achando que você não é capaz, que você não vai conseguir. E isso não é verdade. Todo mundo é capaz, todo mundo consegue. Você só precisa achar o seu caminho. Você só precisa achar aquela pessoa que realmente vai te orientar e que vai fazer com que você entenda da forma que você precisa entender. Então, gente, o primeiro passo, siga todos os mentores que você puder, olhe todos os raciocínios e veja aquele que mais se encaixa com a sua forma de entender. Porque tem várias linhas de pensamentos, né? Tem pessoas que trabalham com números, tem pessoas que trabalham com tarô, tem pessoas que trabalham com o mapa astral. Então, assim, vai lá, segue o seu raciocínio e vê aquilo que mais encaixa, que o seu coração faz seu coração bater, que você vai ter certeza que você vai começar a entender. E o segundo passo, depois que você achou aquilo que o seu coração vibrou e que você falou assim, nossa, agora sim eu comecei a entender. Aí você vai seguir as orientações daquela pessoa. Porque aí você vai ter encontrado o seu caminho. Porque se você ficar batendo só numa tecla, você nunca vai conseguir entender da forma que você precisa, porque nós somos diferentes, nós não somos iguais. Então, se você ficar seguindo só o raciocínio de uma pessoa, às vezes a pessoa te ensina várias técnicas, você faz aquele monte de técnica e você não vê resultado, é porque realmente não é para você, não é aquilo que você precisa saber. Então, você precisa de uma outra orientação, você precisa de uma pessoa com qual você se identifique realmente. Então, você tem que procurar. Procure. Não fique só ouvindo uma pessoa. Ou no início você tem que realmente ouvir vários pensamentos, várias formas da didática da pessoa ensinar. E você vai ver, quando você estiver entendendo, que todos eles falam da mesma forma, da mesma coisa de forma diferente, né? Mas na hora que você tiver com o seu raciocínio mais apurado, tá? Então, primeiro passo, veja várias linhas de pensamentos diferentes. E o segundo passo, achou aquela que você se identifica? Aí sim, você foca nessa e vai até o fim. Compre o curso, honre seu mentor, siga ele nas redes sociais e faça os seus estudos, porque eu tenho certeza que vocês vão conseguir ver o que todo mundo vê, que é a forma de vibrar do sua vai ser diferente, o seu raciocínio vai ser diferente, você vai se perceber que os seus pensamentos vão estar diferentes, né? Mas aí você tem que seguir esses dois primeiros passos. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar por aqui. E no próximo eu dou mais 2 passos para vocês tá indo aí na sua caminhada rumo à sua expansão de consciência. Muito obrigado para vocês que viram o vídeo até aqui. Se puder, deixe seu like e desde já, muito obrigada.